Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na inteligência artificial. Vamos começar lá do básico, dos conceitos fundamentais, e vamos subindo até chegar na engenharia de prompts, que é basicamente a técnica que está revolucionando a nossa interação com as máquinas. O objetivo aqui é simples: sair com um entendimento bem claro, bem técnico de como tudo isso funciona. Então, o nosso caminho aqui vai ser dividido em 5 partes, tá? Primeiro, a gente define o que é IA de verdade, de um jeito formal. Depois, entramos nos fundamentos do machine learning. Em seguida, um ponto super importante, as limitações da IA. E aí sim, a gente mergulha de vez na engenharia de prompt, tanto nos conceitos quanto nas técnicas. Beleza, vamos começar então. Para a gente entender IA de verdade, sem achismos, a gente precisa partir das definições formais. É aqui, nesta primeira sessão, que a gente vai construir a base, o alicerce para tudo que vem depois. Ok, o que é inteligência artificial formalmente falando? Bom, é um campo da ciência da computação e aqui tem um ponto-chave. O objetivo não é criar uma consciência, tipo um ser humano sintético. Nada disso. A ideia é bem mais prática: desenvolver sistemas que consigam fazer tarefas que até então a gente achava que só a inteligência humana dava conta. Agora, uma distinção que é, assim, fundamental. Existem dois tipos de IA, se a gente olhar para a capacidade delas. De um lado, a gente tem a IA fraca, ou restrita. Essa é que existe hoje no nosso dia a dia. Pensa nela como uma especialista, ótima em uma tarefa específica e só. Do outro lado, tem a IA forte, ou AGI. Essa ainda está no campo da teoria. Seria uma inteligência parecida com a nossa, capaz de aprender e aplicar conhecimento em qualquer área. Uma diferença gigantesca, né? E como a gente chegou até aqui? Bem, a construção da IA passou por várias fases. Começou lá atrás com sistemas baseados em regras, que eram bem diretos, seguiam uma lógica se isso, então aquilo. Depois veio a grande virada com o machine learning, seguido pelo deep learning. E agora o que está em alta é a IA generativa, que é essa capacidade incrível de criar conteúdo que não existia antes. Certo, agora a gente vai direto para o coração da IA moderna. Sério, o machine learning, ou aprendizado de máquina, não é só mais uma técnica. É um motor. É o que está por trás da maioria dos avanços que a gente vê pipocando por aí hoje. Aqui tem uma coisa que confunde muita gente. IA, Machine Learning, Deep Learning, é tudo a mesma coisa? Não. Pensa numa daquelas bonecas russas, uma dentro da outra. A IA é a boneca maior, o campo grandão. Dentro dela, a gente tem o Machine Learning. E mais específico ainda, dentro do Machine Learning, a gente tem o Deep Learning, que é uma técnica que usa redes neurais bem complexas. Então é uma hierarquia, uma especialização. Beleza, e como o Machine Learning funciona na prática? São 3 pilares. Primeiro, o modelo. Pensa nele como o cérebro, o algoritmo que vai aprender. Segundo, os dados de treinamento. É o material de estudo, os livros que o modelo vai ler para ficar inteligente. E por último, a inferência. Esse é o momento da prova, quando o modelo já treinado pega o que aprendeu e faz previsões sobre coisas novas que ele nunca viu antes. E o modelo pode aprender de jeitos diferentes. Tem o aprendizado supervisionado, que é como estudar com um gabarito. O modelo recebe os dados e as respostas certas, e aprende a conectar uma coisa na outra. Já no não supervisionado, não tem gabarito. O modelo recebe um monte de dados e precisa encontrar padrões, organizar a bagunça sozinho. E tem também o aprendizado por reforço, que é pura tentativa e erro. Ele age, recebe um prêmio ou uma punição e vai ajustando o comportamento. Muito bem, agora a gente precisa falar de um ponto fundamental, talvez o mais importante para usar IA direito. A gente precisa conhecer os limites dela. E atenção, não estamos falando de bugs ou erros que podem ser consertados. São limitações da própria estrutura da tecnologia que a gente tem hoje. E que limitações são essas? Bom, primeiro, os vieses, que vêm direto dos dados que a gente usa para treinar os modelos. Depois, as famosas alucinações, que é quando a IA inventa informação. Também tem a dependência dos dados, o conhecimento dela para no tempo, na data do último treinamento. E o ponto mais profundo de todos, a falta total de consciência ou intenção. A IA não quer nada. Vamos focar um pouco nesse tal de viés algorítmico, porque ele é sério. Basicamente, se os dados que a gente dá para a IA têm preconceitos, adivinha? A IA não só aprende esses preconceitos, como pode até amplificá-los. E o resultado disso são decisões que podem ser sistematicamente injustas, discriminatórias. É um problema real. Olha só essa citação, ela resume perfeitamente a raiz do problema. O ponto é esse, e é crucial entender.
A IA não compreende o que ela processa. Ela é uma máquina de reconhecer padrões estatísticos. Ela não sabe o significado das palavras. E é justamente essa falta de compreensão de verdade que abre a porta para erros bizarros, como as tais alucinações. Ok, então a IA tem todas essas limitações. E agora? A gente desiste? Não. É exatamente por causa dessas limitações que surge a engenharia de prompt. Ela é a nossa ferramenta, a disciplina que a gente usa para conversar melhor com a IA, para contornar esses problemas e conseguir os resultados que a gente realmente quer. Então, o que é essa tal de engenharia de prompt? Não é só saber perguntar. É uma disciplina técnica, uma ciência e uma arte. É sobre como a gente constrói nossas instruções, os prompts, para fazer a ponte entre o que a gente quer, a nossa intenção, e o que a máquina consegue fazer. É, sem dúvida, a chave para destravar o verdadeiro potencial desses modelos de linguagem. E um bom prompt não é mágica, ele tem uma receita, uma estrutura. Pensa assim, primeiro a gente dá o contexto, para a IA saber do que estamos falando. Depois vem a instrução, ou faça isso, bem direto ao ponto. Aí, se possível, a gente mostra exemplos, que é como dizer faça assim, ó. E por fim, a gente especifica o formato, tipo, me entregue a resposta numa tabela. São esses 4 pilares. Beleza, já entendemos a receita do bolo. Agora, vamos ver as técnicas de confeiteiro, as técnicas formais que os profissionais usam. Nessa última parte, a gente vai ver alguns métodos com nome e sobrenome que servem para refinar essa nossa conversa com a IA e extrair resultados ainda melhores. Para começar, 2 técnicas básicas, mas super importantes. Zero shot e few shot. O zero shot é quando a gente simplesmente joga a pergunta para a IA, sem dar nenhum exemplo, na base da fé. Já o few shot é o oposto. A gente dá a instrução e junto uns 2, 3, 5 exemplos de como queremos a resposta. E olha, essa pequena mudança de dar exemplos geralmente causa um aumento brutal na qualidade do resultado. Agora, uma técnica mais avançada e muito, muito poderosa, o Chain of Thought, ou cadeia de pensamento. A ideia aqui é genial. Em vez de pedir só a resposta final, a gente pede para a IA pensar em voz alta. A gente diz, me mostre o seu raciocínio, o passo a passo. Isso faz 2 coisas. Primeiro, deixa o processo transparente. E segundo, o que é incrível, muitas vezes faz com que a própria resposta final seja mais correta. Olha esse exemplo, fica super claro. Uma coisa é dizer, resolva 3x mais 5 igual a 14. Outra, completamente diferente, é dizer, resolva 3x mais 5 igual a 14 e explicando cada etapa do cálculo. Essa parte final é o que ativa o Chain of Thought. A gente força a IA a simular um processo de raciocínio em vez de só cuspir um número. E isso funciona mesmo? Os números não mentem. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra que, em problemas de matemática, a precisão sobe de 70% no modelo padrão para incríveis 90% quando se usa Chain of Thought. É um salto gigântico. Isso prova, com dados, que guiar o raciocínio da IA faz toda a diferença. E não é só com um Chain of Thought. A mesma lógica vale para o few shot. Esses outros dados aqui mostram que em tarefas de classificar textos, usar uma técnica que dá alguns exemplos para o modelo, a few shot, também aumenta a precisão de forma significativa superando outros métodos. A lição aqui é bem clara, né? Dar um empurrãozinho, mostrar alguns exemplos funciona muito melhor do que deixar a IA se virar sozinha. E tudo isso nos traz a uma pergunta final para a gente refletir. Essa tal de engenharia de prompt, essa habilidade de conversar bem com a máquina, de ter um controle mais fino, será que ela é o futuro definitivo da nossa relação com a IA? Ou será que é só uma ponte, uma fase de transição até o dia em que os sistemas sejam tão autônomos que não precisem mais das nossas instruções tão detalhadas? Pensar sobre isso é, no fundo, pensar sobre como vai ser a parceria entre a nossa inteligência e a inteligência artificial daqui para frente.